Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai desvendar um daqueles paradoxos bíblicos que dão um nó na nossa cabeça. Preparar um estudo baseado em evidências históricas é absolutamente crucial para a gente conseguir enxergar a verdade com uma clareza cristalina, sem as nossas lentes modernas. Então vamos mergulhar direto nisso, prestando muita atenção aos detalhes fascinantes que a história e a arqueologia têm a revelar sobre o contexto cultural antigo. O nosso ponto de partida está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. A história é a seguinte: Jesus chama um homem e diz, segue-me, e a resposta desse homem parece super razoável, né? Ele diz, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas aí a resposta do mestre soa super dura e cortante. Ele responde, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E é exatamente aí que a nossa mente entra em conflito. Sabe, a gente logo se pergunta, Jesus estava sendo insensível, desrespeitoso com o filho de luto? Afinal de contas, honrar pai e mãe é um mandamento sagrado, gravado literalmente em pedra, lá no Êxodo e em Deuteronômio. Como é que o Salvador poderia, assim, do nada, encorajar a violação de um mandamento tão basilar? A tensão aqui é real. E para resolver isso, a gente precisa cavar fundo nas raízes culturais daquela época. Seção 1. O ponto cego ocidental. Lendo textos orientais com olhos modernos. Bom, o nosso maior erro ao interpretar esse diálogo é tentar encaixar a Bíblia na nossa própria caixinha cultural. Quando a gente, com essa nossa mentalidade ocidental apressada, lê a palavra sepultar, a gente já imagina um velório imediato, aquela cerimônia fúnebre, triste, e um sepultamento que rola em questão de dias, no máximo. Dá a impressão de que o jovem estava pedindo só um final de semana de licença. Mas a realidade oriental antiga era o oposto disso. Historicamente falando, é quase certo que o pai daquele jovem estava perfeitamente sadio, vivinho da Silva. E o filho? Ele queria, na verdade, esperar por um tempo totalmente indefinido. Seção 2. A chave arqueológica. Linguagem e lógica na estrada. Para entender de verdade a dinâmica do primeiro século, a gente precisa colocar o chapéu de historiador. O texto informa que esse encontro aconteceu caminho fora, no meio da estrada. Então, vamos pensar na lógica da coisa. Se o pai tivesse acabado de morrer, o que o filho mais velho estaria fazendo na beira do caminho, batendo papo com Jesus? Pela lei e pelos rituais judaicos da época, o cuidado com o cadáver era algo imediato, imperativo. Exigia dedicação total, na mesma hora. Então, essa lógica básica já mostra que a nossa interpretação moderna não se sustenta. E isso nos traz a esta definição que, sinceramente, muda tudo. A expressão sepultar meu pai não era um evento agendado para o dia seguinte. Trata-se de uma expressão idiomática. É um jeito de falar do Antigo Oriente Médio que derruba totalmente as nossas suposições. E o mais incrível, é uma expressão usada até hoje em idiomas semíticos, como o árabe e o siríaco. Basicamente significa que o pai está bem, com saúde, e que o filho está prometendo ficar em casa, cuidando dos negócios e da herança, até que, quem sabe, daqui a muitos e muitos anos, o pai venha a falecer. Não era um luto para amanhã. Era um adiamento de anos, talvez décadas. Seção 3. O longo processo de sepultamento. O túmulo judaico do primeiro século. Mas vamos aprofundar ainda mais, porque, mesmo quando a morte finalmente acontecia, o processo funerário antigo era super rigoroso e feito em etapas. O primeiro passo era banhar e perfumar o corpo, envolvê-lo num lençol e depositá-lo numa gruta tumular sobre uma cama de pedra. O segundo passo era o período de decomposição. E o terceiro passo, bem, somente depois de muito tempo os ossos eram recolhidos para o descanso final. E adivinha qual era a duração dessa etapa de decomposição? Era preciso esperar, no mínimo, 1 ano inteirinho. A família ficava aguardando 12 longos meses ou mais até que a decomposição natural dos corpos determinasse o momento certo para abrir a gruta de novo. É um conceito de luto e paciência que está a anos-luz da nossa pressa moderna. Quando esse ano finalmente terminava, aí sim acontecia o segundo sepultamento. O filho mais velho voltava à tumba, recolhia os ossos e os colocava com todo cuidado numa pequena caixa de pedra, que a gente chama de ossuário. Essa caixa era super comum na Judéia do primeiro século. Era feita sob medida para armazenar os ossos de forma permanente, sendo uma evidência arqueológica fantástica do processo de luto na antiguidade. Então, repara, somente nesse momento, depois de mais de 1 ano e com o uso dessas caixas, a pessoa era considerada de fato sepultada. Seção 4. A prioridade máxima. O reino acima da tradição.
Com todo esse rico pano de fundo em mente, aquele diálogo que a gente leu no começo ganha uma dimensão espiritual gigantesca. Na sociedade de Israel, garantir um sepultamento honroso era um dever de bondade imenso, um ato de piedade filial supremo. Exigia do filho mais velho uma dedicação integral a essas tradições judaicas ancestrais. Socialmente falando, era a prioridade máxima. Ninguém jamais seria criticado por priorizar isso, era o que todo mundo esperava. Mas aqui está a grande virada de chave do texto bíblico. O pedido daquele homem não era para um funeral rápido de 24 horas. Na verdade, era uma desculpa super bem elaborada, ancorada numa tradição familiar inquestionável para criar um atraso indefinido. Ele queria cuidar do pai vivo até o fim da vida dele e só depois de lidar com todos os deveres terrenos e de fechar a tampa do suário, aí sim ele estaria pronto para seguir o mestre. No fundo, ele estava apenas evitando o compromisso imediato. Tem uma frase do especialista Hernandes Dias Lopes que sintetiza de forma brilhante a resposta de Cristo. Ele diz: nenhuma outra agenda pode se interpor entre o discípulo e a pregação do evangelho do reino. Jesus não estava desprezando o pai do rapaz de jeito nenhum. Ele estava estabelecendo um princípio inegociável. Pregar o reino é pura e simplesmente a maior de todas as prioridades. Quando o chamado divino acontece, ele supera até as obrigações mais longas e respeitadas da época. O que Jesus pede é uma obediência radical, que bate de frente com qualquer expectativa social. Seção 5. O chamado urgente para hoje, deixando as desculpas para trás. O jovem daquela época usou a cultura como desculpa. Mas e a nossa procrastinação espiritual moderna, hein? Ela aparece de várias formas no dia a dia. É esperar pelo momento perfeito, é priorizar metas e conforto primeiro, para só depois pensar na vocação. É dar para Deus só sobras do nosso tempo, adiando uma rendição total. O cenário mudou. Não existem mais grutas de pedra e ossuários no nosso quintal, mas a tendência humana de inventar desculpas nobres para não seguir o chamado de Deus agora mesmo, essa continua exatamente igual. O grande ponto que a gente precisa levar dessa análise é que o chamado de Jesus Cristo não aceita atrasos. O chamado é urgente. É para hoje. Não dá para entregar o resto da agenda ou o que sobrar de energia no fim do dia nas mãos do Criador. O reino exige prioridade absoluta. Quando ele diz deixa os mortos sepultarem seus mortos, ele está dizendo deixa as coisas terrenas e sem vida espiritual para quem só foca nisso. Quem foi chamado para a vida tem uma missão evangelística para cumprir agora. E qual seria a resposta certa, então? O contraste perfeito para a desculpa daquele jovem está registrado lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Diante de um chamado gigante, a resposta não foi pedir mais prazo, não foi apelar para costumes ou agenda lotada. A resposta foi radical, imediata e cheia de prontidão. Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a postura de quem realmente entende que a missão vem antes de tudo. Para fechar, fica uma pergunta martelando na nossa cabeça para reflexão. Que desculpa, por mais legítima ou nobre que pareça aos olhos de todo mundo, ainda está atrasando uma entrega radical ao chamado de Cristo hoje? É essencial refletir sobre o custo, mas acima de tudo sobre o privilégio de servir ao reino de forma inteira. Se essa explicação ajudou a clarear as verdades históricas e aprofundou a visão sobre o texto, fica aqui o convite para compartilhar esse estudo e se inscrever para continuarmos explorando tudo isso juntos. Até a próxima!